aí, jovens, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro Emanuel e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da administração. Onde ela surgiu, por que ela surgiu e como ela surgiu. E para entender a história e desenvolvimento da administração, a gente precisa entender primeiro a história do homem. Mas por quê? Porque, principalmente, ao nascer, o homem só tem necessidades fisiológicas e as suas vontades primitivas. Mas com o decorrer dos anos, a família, que é o seu primeiro contato com uma organização, o ensina a administrar os seus desejos, as suas vontades, de acordo primeiro com os outros membros da família e depois ensinando como colocar as suas verdades e os seus valores sobre aquela pessoa. E é a partir daí que a história da administração confunde-se com a própria evolução social do homem. Partindo desse princípio, nós chegamos a algumas conclusões, porque nós precisamos olhar para o homem muito tempo atrás, muito no passado, como o homem se relacionava com as sociedades antigas e com a própria família. E aí a gente começa a perceber que para manter o equilíbrio na convivência social, o homem na delegação de tarefas, no controle da caça, surgiam as primeiras atitudes administrativas, propiciando assim a sobrevivência dos indivíduos de determinado grupo e a perpetuação da espécie em todo o planeta. Na história, há relatos de cerca de 13 mil anos atrás, onde um grupo, conhecido como Homo sapiens, nossos ancestrais, que até então vinham dominando o mundo, se estabeleceram no Oriente Médio e mais ou menos nessa época começaram a praticar algumas coisas como agricultura e pecuária. Mas tudo não começou exatamente aí. Tudo começou mais ou menos há mais de 6 mil anos atrás, na região onde hoje fica o Oriente Médio, nas famosas revoluções urbanas. Nesse momento, temos o desenvolvimento das primeiras cidades, consequentemente, o desenvolvimento dos primeiros administradores. A formação de cidades que antes não existiam demandou um grande gasto de recursos, e nesse momento de produção, os primeiros mecanismos de administração começam a surgir. Muitos conceitos que conhecemos hoje se desenvolveram nessa época e foram progredindo até chegar nos complicados e complexos termos administrativos que nós temos hoje. Para nós começarmos a entender como a administração começou a formar essas cidades e foi importantíssima para essas primeiras populações, um grande povo que é importante a gente conhecer são os mesopotâmicos. Porque na Mesopotâmia, quase toda a formação urbana estava voltada para rios, e esses rios eram importantíssimos para as comunidades que estavam às margens da bacia. Só que não só para elas, para aquelas também que estavam distantes. E para que essa água atingisse todos os locais, precisava-se de um responsável, um administrador, alguém que pudesse coordenar todo o processo de irrigação e desenvolvimento para que a água chegasse com qualidade e no tempo das cheias. A responsabilidade desse caso ficou a cargo dos sacerdotes, que nós podemos colocar como uma espécie de primeiros administradores. A aplicação deles era tal que até centros administrativos foram criados para reorganizar melhor as demandas do povo, nas quais vários funcionários trabalhavam e utilizavam de técnicas administrativas, claro que mais primitivas, para manter arquivos registrados de forma efetiva, como livros, papiros, cartazes e algumas outras informações sobre o povo da época. Mas os mesopotâmicos não são os únicos. Em outra área muito próxima da Mesopotâmia, outra civilização hidráulica também se desenvolveu, o Egito. A sociedade egípcia tinha complexas estruturas que só poderiam ser desenvolvidas e construídas a partir de processos administrativos. Uma sociedade tão complexa como o Egito Antigo jamais sobreviveria por tanto tempo sem organização. Suas construções, seus processos humanos, seu contato com a natureza eram cercadas por dificuldades, o que tornava a presença de um administrador essencial naquele contexto. Um dos problemas que os egípcios enfrentavam eram as recorrentes enchentes e secas do Rio Nilo, que forçavam os egípcios a se organizarem a longo prazo e preverem quando aquela maré ia subir, pois se eles não se administrassem, esse processo traria vários problemas graças às fortes enchentes. Mas a sua organização referente ao Rio Nilo não é mais conhecida dos povos egípcios, mas sim o seu planejamento e organização nas construções das pirâmides. Nós temos que pensar que para os egípcios construírem as pirâmides, eles resolveram um problema gigantesco de administração e engenharia, muitos e muitos séculos antes desses conceitos sequer existirem. É bom usar sempre exemplos. A pirâmide de Quéops, por exemplo, é feita de 2.300.000 blocos de pedra, com peso médio de 2,5 toneladas cada. Originalmente, ela tinha cerca de 146 metros de altura e 230 metros em cada um dos seus lados. Fora que a estimativa de trabalhadores para desenvolvê-la era cerca de 100 mil pessoas,
o que para a época de hoje já seria um desafio e tanto, quanto mais para aquela. Mas não foi só Mesopotâmia e Egito que conseguiram trazer grandes contribuições para a administração. Ainda outros povos e reinos desenvolveram notáveis contribuições para a administração, como por exemplo os babilônicos, que criaram o Código de Hammurabi, que é um dos primeiros e certamente o mais famoso conjunto de leis do mundo. Muitas regras do Código de Hammurabi seguem princípios de administração. Mas não foi só a Babilônia que trouxe essas contribuições, não. Outras civilizações, como a Síria e China, que contribuíram de maneira notável nas questões armamentistas, também criaram regras e processos que, sem uma boa administração, jamais funcionariam. Mas tem um detalhe importante. Todas essas civilizações que nós citamos até agora, como China, Babilônia e Egito, que viviam na região oriental do mundo, essas civilizações se desenvolveram bastante sim. Mas depois de alguns séculos de desenvolvimento do auge dessas populações, outros povos ocidentais começaram a surgir. E algo que é muito interessante é porque eles trariam um novo passo para a administração, uma nova forma de governar, uma nova forma de se portar, e esses povos trariam um novo patamar para a administração. Nós estamos falando dos grandes impérios ocidentais, Grécia e Roma. Para a gente conseguir entender Grécia e Roma, a gente precisa partir do início e falar um pouco sobre o povo grego, porque a Grécia Antiga traz as primeiras contribuições para o processo de administração, que logo depois seria um pouco aperfeiçoado e também mudado pelos povos romanos. Mas de início não era bem assim. A vida econômica na Grécia possuía um caráter totalmente agrícola. Enquanto os homens saíam de suas casas para realizar atividades externas, como cultivar, plantar ou até produzir algum tipo de material bélico, a mulher era destinada a simplesmente seguir atividades domésticas, como lavar, cozinhar, costurar e cuidar das crianças. Mas existem duas grandes contribuições que tanto a Grécia, como Roma no futuro irá contribuir também, mas que principalmente a Grécia irá trazer para a administração, que é a democracia e o comércio, a troca de materiais. Porque de início o sistema de trocas grego funcionava para você adquirir novas mercadorias a partir de utensílios que você já tinha. Por exemplo, um pastor de ovelhas poderia trocar leite e lã por utensílios que ele buscasse para alguma melhoria ou de algum outro povoado. Só que mais para frente, esse sistema que funcionava como uma simples troca de elementos iria ser abandonado pela criação da moeda, que por volta de alguns séculos mais para frente iria transformar a Grécia em um povo extremamente comercial, o que seria um dos grandes passos da administração, a criação do comércio. Mas não só isso, o desenvolvimento também da democracia. A atividade política, que era exercida principalmente na cidade de Atenas, era extremamente importante tanto para nós hoje como para as pessoas daquela época. A democracia ateniense era baseada na igualdade de todos perante a lei, e por sua vez, procuravam se fazer com que todos os povos governassem como se fossem um só. O principal instrumento de tal democracia consistia na participação de todos. Claro que esse todos era no contexto da época, onde apenas homens maiores de 18 anos e que não fossem estrangeiros, tinham que ser gregos, pudessem participar. Mas dentro desse contexto, ainda assim, os primeiros passos para a democracia em que eram dados nas grandes assembleias foram importantíssimos para o desenvolvimento do que seria a democracia hoje. Mas é bastante importante citar que, ao longo do desenvolvimento da sociedade grega, eles chegam a atingir um patamar em que seria basicamente o seu último momento na história, que é o período helenístico. No momento em que eles chegam ao período helenístico, em que eles passam por uma revolução cultural, eles atingem o que seria o seu último momento na história. Porque mais ou menos no mesmo momento em que eles estão se desenvolvendo, uma das civilizações mais notórias da humanidade acaba surgindo, que é Roma. E nesse momento, Roma consegue iniciar os seus primeiros passos como uma gigantesca civilização. E é aí que ela começa a abrir parte e começa a tomar frente em muitos quesitos que antes eram vistos como exemplo e como grande referência na Grécia, e agora são passados a Roma. Um valioso destaque que nós podemos dar à sociedade romana, com certeza são as suas contribuições e os seus legados deixados vivos até hoje na história da sociedade. Como, por exemplo, nós podemos citar as suas leis, que foram muito importantes tanto para a época como para hoje, o latim, que é uma das mais poderosas línguas já utilizadas no passado e que foi utilizada pela uma das instituições mais poderosas do mundo, a Igreja Católica. Embora
Ao se tratar dessa civilização, muitos remontem apenas ao período imperial, mas Roma não foi só um império. Roma conheceu muitos outros modelos de administração desde o século 8 a.C. até o 4 depois de Cristo, como por exemplo a monarquia, um dos mais famosos a república e por fim o império. Para que nós possamos entender bem como se desenvolveu o começo da história romana, nós precisamos começar bem do início, porque como qualquer civilização humana, Roma também teve um início bem desenvolvido antes de alcançar o seu grande apogeu, na qual uma pequena vila chamada Roma se localizava na Península Itálica, e essa vila teria sido constituída principalmente por alguns povos que se chamavam latinos, sabinos e etruscos, mas principalmente pelos latinos. E é a partir desse desenvolvimento desses diferentes povos que surge o que seria o povo romano. E nesse momento eles desenvolvem uma fase administrativa que fica a cargo do rei, a famosa monarquia. E é a partir da administração desse rei que o povo começa a se desenvolver. Mas algo que é interessante em Roma é que não era só o rei que era o principal administrador das relações públicas. Apesar de ele ter grande poder, a maior parte dessas medidas era dada por um grupo social, denominado patrícios. Esse grupo determinava bem quem seria o governante e a maioria das leis que seriam aplicadas. É interessante porque o rei era responsável pelo executivo, enquanto os patrícios detinham o poder legislativo. E sempre existiam confrontos entre o grupo patrício e o rei, porque o rei queria deter o poder e os patrícios também. Só que é interessante como os patrícios, apesar de eles estarem abaixo do rei por ser uma monarquia, eles acabavam tendo mais poder por serem maioria. Mas essa fase só chegou ao fim quando o rei Tarquino o Soberbo tentou se pôr acima dos patrícios e ter o domínio completo. Só que o que acabou acontecendo foi que os patrícios acabaram tomando o poder que existia em Roma. E além de expulsar as famílias que estavam ligadas ao rei Tarquino Soberbo, eles iniciaram uma nova fase de administração, instaurando o poder administrativo republicano. E esse foi com certeza o período de maior expansão do território romano, impulsionado principalmente pelo seu poderio e contingente militar, o que proporcionou uma grande aquisição de escravos e, consequentemente, um grande desenvolvimento econômico. Nesse momento, a administração passaria a ser voltada para a chamada coisa pública, ou seja, o público precisava ser valorizado. Mas não só isso. Nesse momento se desenvolve uma das coisas mais importantes dentro da história administrativa romana, que é o famoso Senado. Sim, nesse momento se desenvolve aquele que seria a estrutura primal do poderio republicano romano, onde estariam divididas em várias magistraturas e cada uma dessas magistraturas seria responsável por um conceito ou por algum tipo de responsabilidade administrativa dentro da sociedade. Apesar de cada uma dessas magistraturas só serem compostas por patrícios, ainda assim era um grande marco para a sociedade da época. Mas não é simplesmente essa diferença que o conceito republicano da época tem para o de hoje. Esse conceito difere também pois os representantes não eram eleitos por voto público, mas sim pelos próprios patrícios. Todavia, com a expansão do império, o número de plebeus começou a aumentar a tal ponto que Roma já estava à beira de uma revolta social. Para tentar amenizar essa situação, os patrícios concederam cargos públicos aos plebeus, formando assim a tribuna da plebe, uma magistratura que estaria composta apenas por plebeus. E ela tinha um grande poder, porque ela podia barrar as leis do próprio Senado e também criar outras, como a tão conhecida Lei das 12 Tábuas, que determinava que todos deviam ser julgados com isonomia, ou seja, igualdade. Mas a tribuna da plebe não seria o único problema em que os patrícios precisariam enfrentar, nem muito menos o Senado. Em resposta a esse avanço político, os generais militares começaram a ganhar muito espaço público. E com esse espaço, muitos dos plebeus que não tinham e não eram bem representados pela tribuna da plebe ou pelos próprios patrícios começaram a se aliar a esses generais militares. O problema foi que ao longo do tempo, com o grande crescimento da República Romana, muitas margens foram mudadas, as fronteiras foram extremamente ampliadas e o reinado ficou gigantesco. E a partir disso, a quantidade de plebeus começou a ficar muito maior do que a quantidade de patrícios. E a quantidade de escravos começou a ficar gigantesca também, gerando uma forte crise econômica e um problema territorial gigantesco. A administração romana precisaria se virar para conseguir se organizar agora, porque a quantidade de problemas, tanto econômicos quanto geográficos, estavam eclodindo por todos os lados.
E é nesse momento em que os generais começam a utilizar do espaço. Por quê? Porque nesse momento os generais começam a ganhar uma maior popularidade ainda. E é aí que o Império Romano começa a ganhar seus primeiros passos. Mas o Senado não podia deixar barato. E é aí que eles formam o primeiro grande triunvirato. E o que seria um triunvirato? Na verdade, seriam basicamente 3 generais que tentariam conter o avanço da plebe. E nessa aliança, o nome mais expressivo com certeza foi o de Júlio César, que passou a governar Roma como o último general do triunvirato. Todavia, devido às suas políticas populistas, ele foi morto pelo próprio Senado, que em seguida acabou formando mais um triunvirato, do qual emergiu o primeiro grande imperador de Roma, Otávio Augusto. E nessa fase, na fase em que o Império surge, que nós vemos Roma no seu maior apogeu, no governo do famoso Otávio Augusto, principalmente pela sua administração mundialmente conhecida por adotar a famigerada política do pão e circo. E esse modo de administrar a máquina pública consistia basicamente no pensamento de oferta e entretenimento à população ao invés de suprimentos, em detrimento da aprovação administrativa regente. Basicamente, o momento imperial romano é bastante favorável para a expansão do reino e para o crescimento desse império. Mas algo que é muito importante a gente citar é que o Império Romano ele é gigantesco, ele é muito extenso. E é importante a gente citar isso justamente porque ele é dividido em 2 grandes momentos. O Alto Império, a conhecida Pax Romana, e o Baixo Império. Mas nós não vamos adentrar de maneira muito aprofundada nesses 2 momentos, porque justamente além de serem muito complexos, tanto historicamente falando quanto administrativamente falando, são períodos muito extensos, então ficaria muito longo para se desenvolver. Mas algo importante citar é que ao longo de toda a história, não só do Império Romano, mas de outros povos, um grande desenvolvimento e um grande destaque que surgiu nessa época, com certeza, foi do poder bélico, foram de seus exércitos. Para que nós consigamos prosseguir com a história da administração, é importantíssimo que nós vamos falar sobre essa questão dos exércitos, porque eles estão presentes não só na sociedade imperialista romana, mas em todos os povos que nós citamos até agora ao longo da história da administração. Pois sem essa grande massa de pessoas lutando pelos seus ideais e os seus governantes, nós não teríamos, por exemplo, as defesas territoriais. A partir das contribuições que a Renascença conseguiu trazer para a administração, tanto no quesito das artes, como no comércio, que supostamente atingiria a economia, dentro da questão da filosofia, da política, todas essas contribuições que a Renascença traz são muito importantes. Mas o grande passo mesmo que a administração dá é cerca de 3 séculos depois, na Revolução Industrial, que ocorre lá na Inglaterra, sendo um resultado das invenções das fábricas e do aperfeiçoamento da máquina a vapor, com a construção da famosa máquina a vapor de James Watt, que seria uma evolução e uma melhoria das suas anteriores, já que ela seria mais eficiente e muito melhor. E é a partir desse desenvolvimento que surge uma das organizações mais importantes daquela época, a indústria. E é nas indústrias onde os trabalhadores começam a surgir e os primeiros processos acabam influenciando no desenvolvimento do período industrial, pois é nesse momento que os trabalhadores são reunidos em galpões a fim de se ter um maior controle desses trabalhadores e do que era produzido. Além de facilitar esse controle de produção com o uso de máquinas a vapor, grandes galpões, os trabalhadores também tiveram um enorme ganho na sua produtividade. Mas ao mesmo tempo que a produtividade cresceu, o desenvolvimento também, grandes problemas na sociedade e complexos problemas econômicos começaram a surgir. Nas fábricas, os trabalhadores ficavam expostos às péssimas condições de trabalho, ficando à disposição dos capitalistas, que agora também eram os donos das indústrias. Os proletários eram obrigados a trabalhar cerca de 16 horas por dia, podendo chegar a 20 horas diárias. Nem as crianças fugiam dessa situação, sendo obrigadas a trabalhar 14 horas por dia e que após uma reforma foi reduzido para 12 horas, mas mesmo assim, sendo considerado na época pouco tempo de trabalho. Com todos os trabalhadores reunidos no mesmo lugar, os artesãos perderam a necessidade de saber todo o processo de fabricação de algum produto. Agora, ele é especializado em operar máquinas da indústria, fazendo com que os produtos perdessem o toque humano que um artesão dava. A ênfase foi fixada na eficiência, que é atingir o produto final gastando o mínimo possível, não importando o custo humano e social. Em uma cultura que encorajava e aceitava a exploração das fábricas e trabalhadores, eles se tornavam completamente dependentes do emprego e à mercê daquela situação. Com tudo isso,
aliado à grande concentração de pessoas nas indústrias e cidades, fato que facilitava muito a comunicação e a organização, resultaram em um potencial conflito entre os trabalhadores e os empresários, os famosos capitalistas. Então, só no início do século XIX, por volta de 1800, surgiram os primeiros sindicatos, que possuíam o intuito de proteger o salário dos trabalhadores.